E se eu te dissesse que eu fiz uma Copa do Mundo de bandas de rock no meu perfil do Instagram? Tu acreditaria? Então cola comigo nesse vídeo, bora entender como é que se desenrolou aí esses resultados dessa Copa do Mundo e já te adianto, tá? O campeão, o resultado final vai te surpreender. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe um tema diferente, estou aqui com meu violão e não sei se vocês sabem, mas eu sou músico, né? Sou apaixonado por rock e aproveitei esse gancho da Copa do Mundo para fazer no meu perfil do Instagram uma Copa do Mundo de bandas de rock, né? Então, o que eu fiz? Joguei no chat GPT, pedi para ele me listar ali 32 bandas, né? Fiz a Copa naquele modelo mais tradicional, com 32 participantes, 8 grupos, né? E aí pedi para ele me listar essas bandas, dividir em grupos, né, como se fosse uma Copa do Mundo mesmo. Fiz algumas pequenas modificações e aí, dia após dia, eu fui colocando cada grupo, fui fazendo enquete, né, deixando a galera votar. E aí os dois primeiros, no caso, avançariam para as oitavas, né? E aí aquele mesmo modelo, né? O primeiro do grupo A jogaria as oitavas com o segundo do grupo B. E aí sim sucessivamente. Vamos entender como é que se deram esses resultados aí? Então vamos lá, vamos entender primeiro o grupo A. O grupo A tinha Beatles, Scorpions, Foo Fighters e Slipknot. Avançaram Beatles em primeiro, né? E Scorpions em segundo. E aí, sim, dá até pra gente entender, né? De certa forma. Beatles, obviamente, avançaria em primeiro, né? Acho que na história do rock é a banda mais famosa, é a banda mais influente que já existiu, né? Scorpions, de certa forma, também a gente esperava que avançasse, né? Por ser ali uma das... Não foi a precursora do hard rock, né? Mas foi uma das primeiras bandas ali a surgir no final dos anos 60, início dos anos 70, né? A banda alemã, diferente, né? Mas os caras cantam em inglês. E muito famosa também, muitas baladas famosas, né? Enfim, é uma banda muito conhecida também. Foo Fighters e Slipknot ficaram pelo caminho, apesar de serem bandas gigantes também, são bandas mais modernas, né? Então, assim, nesse grupo em específico, prevaleceu aí as bandas mais clássicas, né? Vamos dizer assim. Então, Beatles e Scorpions avançaram. No grupo B, a gente já vai começar a ter algumas surpresas aí. Então, o grupo B tinha Led Zeppelin, Bon Jovi, Rush e Pearl Jam. E aí, nesse grupo, especificamente, avançaram Bon Jovi em primeiro, tá aí a primeira surpresa, e o Led Zeppelin em segundo, né? Todo mundo esperava que o Led Zeppelin avançasse, né? Não esperava, acho que em segundo, né? Porque o Led Zeppelin, assim como os Beatles, é uma das bandas mais influentes da história do rock, né? E aí Bon Jovi avançou, Pearl Jam e Rush ficaram pelo caminho. Rush é uma banda muito influente também, né? Uma banda de rock progressivo. Acho que não avançou porque o Bon Jovi é mais popular, de certa forma, né? E não existem muitas pessoas que conhecem o Rush. O meu Instagram não é exatamente um Instagram de músicos, né? Então muitas pessoas de outras áreas me seguem. E o Pearl Jam também, né, uma banda ali dos anos 90, uma banda grunge, né, muito influente também na época, acabaram ficando pelo caminho. E o Bon Jovi, estourado ali nos anos 80, né, muitas baladas famosas também, uma banda de certa forma muito conhecida. Mas, né, surpreendeu, avançou na frente do Led Zeppelin. Grupo C, Rolling Stones, Deep Purple, Alice in Chains e Ramones. E aí nesse grupo avançaram Rolling Stones em primeiro, já esperado, e Deep Purple em segundo lugar. Ficaram pelo caminho Ramones e Alice in Chains. Assim, dá pra gente entender também de certa forma, né? Rolling Stones em primeiro, acho que talvez seja a banda precursora do rock and roll, né? Do estilo rock and roll. Então nativa até hoje, não sei se você sabe, mas os Rolling Stones, os caras, tudo com 80 e poucos anos, acabaram de lançar um disco nesse mês. Os caras estão nativos até hoje. Deep Purple, também uma banda inglesa muito famosa, muito influente ali no final dos anos 60, início dos anos 70, né? Então, de certa forma, era de se esperar também que essas bandas avançassem. Ramones, né, uma banda punk, né, teve também sua influência, mas acabou ficando pelo caminho.
e o Alice in Chains, uma banda grunge, né? Eu acho que dessas aí é a menos influente, né? Também já se esperava que não fosse avançar. Grupo D tiveram Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Van Halen e Avenged Sevenfold. Acho que dá para esperar também, né? As duas que avançaram. O Pink Floyd avançou em primeiro, né? Uma das minhas bandas preferidas, por sinal. É a banda de rock progressivo mais famosa e mais influente, né? O Red Hot também é uma banda assim mais de rock alternativo, funk rock, né? Um estilo mais pop, mas uma banda muito famosa também. E é curioso que o Red Hot, eu acho que é uma das poucas bandas que une todas as tribos do rock, né? Dificilmente se acha alguém que não gosta de Red Hot Chili Peppers. E as outras duas bandas ficaram pelo caminho, né? Avenged Sevenfold e Van Halen, né? Avenged é uma banda mais moderna, né? Gosto muito particularmente também, mas, né, num grupo com Red Hot e Pink Floyd, dificilmente avançaria. E o Van Halen, né, uma banda de hard rock também, muito famosa ali anos 80, anos 70, acabou ficando pelo caminho. No grupo E nós tínhamos o Black Sabbath, o Queen, o Oasis e o Kiss. E aí, assim, acho que mais uma vez também já era de se esperar que Black Sabbath e Queen avançassem, né? Black Sabbath avançou em primeiro, Queen em segundo. E o Kiss e o... Qual foi a outra banda que eu falei mesmo? Kiss, Black Sabbath, Queen? Ih, nem lembro. Oasis, né? Acabaram ficando pelo caminho. O Kiss, né? Uma banda de hard rock também, ele muito famosa nos anos 70, né? Anos 80 também. Se você não sabe, é aquela banda que os caras pintam a cara, né? Eles fazem aquela maquiagem, pintura, fazem o show daquele jeito. Eu gosto bastante do Kiss. O Oasis não sou de escutar muito, né? Mas também foi uma banda ali que teve sua influência. E Black Sabbath, gosto muito. Queen também, então nem se fala. Essas duas bandas inglesas, né? Acabaram avançando. Black Sabbath, precursor do heavy metal, né, cara? Então, assim, o Queen também com o Fred Mercury, um estilo muito próprio, muito característico. Dificilmente também não avançariam essas duas bandas, né? Grupo F tinha U2, Motorhead, System of a Down e... Qual era o outro? System of a Down, U2, Motorhead... Iron Maiden. E aqui a gente vai ter uma surpresa também, tá, galera? O System of a Down avançando em primeiro, Iron Maiden em segundo, e o U2 ficou de fora. E o U2 é uma banda muito famosa, tá? Eu, particularmente, não sou tão fã assim, né? Mas conheço muita gente que gosta, né? É uma banda muito famosa mesmo. A banda do Bono Vox, né? Aquele vocalista que usa aqueles óculos... Um óculos meio colorido, né? Sei lá, vermelho, sei lá, enfim. E aí, System of a Down acabou passando em primeiro. E isso até dá para entender, né? Muitos dos meus amigos gostam muito dessa banda, né, do System of a Down. Eu também particularmente gosto muito. Inclusive comecei o vídeo, né, tocando a introdução de Toxicity. E acredito que passou muito por conta da influência dos meus amigos mesmo, né? A galera que votou lá nas enquetes, o pessoal gosta muito dessa banda. E o Iron Maiden, né, também dispensa comentários, imaginei que fosse avançar também. Bruce Dickinson, um baita de um vocalista, tá nativo até hoje, cantando pra caralho, é um fenômeno, o cara é realmente um fenômeno. E a outra banda que eu falei, nem lembro qual foi, né, ficou pelo caminho também. Então avançaram em System of a Down, avançou Iron Maiden. Próximo grupo tinha AC/DC, Dire Straits, Metallica e Lynyrd Skynyrd. E aí, acho que é um grupo bem equilibrado, né? Acabaram avançando o AC/DC em primeiro e o Dire Straits em segundo. Metallica e Lynyrd Skynyrd ficaram pelo caminho. Bom, AC/DC acho que também é uma banda que acaba unindo várias tribos do rock, né? Eu particularmente, assim, gosto, mas não sou de escutar tanto. É uma banda ali que tem um estilo muito próprio, né? Muito característico. Só que acho muito repetitivo, né? As músicas são todas muito parecidas, né? Mas enfim, é característica dos caras, né? Passaram em primeiro. Dire Straits, uma banda meio de rock country, né? Muito bacana, eu gosto muito. Gosto muito. E as outras duas, caramba, estou esquecendo as bandas agora, vai ficar pelo caminho. Metallica e Lynyrd Skynyrd, né? Metallica, banda de thrash metal, né? Foi uma das precursoras do estilo, junto com as outras três lá, Slayer, Anthrax e Megadeth, né?
Então, uma banda, de certa forma, muito influente. E o Lynyrd Skynyrd, né? A banda muito bacana também. Eu, particularmente, gosto muito do som dos caras. É um som meio country também, né? Muito, muito bacana. E o grupo H, na minha opinião, era o grupo da morte, cara. Porque, olha só, se liga nessas bandas. Nirvana, Aerosmith, Linkin Park e Guns N' Roses. Meu amigo, isso aí foi briga de cachorro grande. Acabaram avançando Guns N' Roses em primeiro e Linkin Park em segundo. Cara, assim, acho que aqui também, eu não vou dizer que é uma surpresa, né? Porque realmente era um grupo da morte. Mas eu acho que o Linkin, opinião minha, tá? O Linkin Park ter avançado nesse grupo, eu não, se fosse eu que tivesse que fazer a escolha, eu não avançaria. Por quê? O Aerosmith, que não avançou, é a banda precursora do hard rock, né? Vamos dizer assim. Então, pô, os caras têm muita influência, são muito influentes, estavam na ativa, né, até pouco tempo atrás. Acho que o Steven Tyler teve que parar de cantar por conta de um problema na voz, enfim. E o Linkin Park, apesar de ser uma banda muito influente para a nova geração, quando você tem na briga aí, por exemplo, um Guns N' Roses, um Nirvana, eu não sei se eu avançaria o Linkin Park, não. Enfim, acabou avançando o Guns N' Roses, que é uma banda também, eu particularmente gosto muito, sou apaixonado. É, mas, assim, a gente sabe que o Guns tá devendo trabalho, né? Não lança um álbum novo há muito tempo, né? Então, assim, a minha única discordância, acho que o Aerosmith deveria ter avançado. Vamos às oitavas de final, então. Aqui já começa uma pedreira, né? Beatles e Led Zeppelin. Bom, acabou avançando o Led Zeppelin. Eu acho que, assim, é um duelo que, independente de quem avançasse, estava tudo certo, né? Eu, particularmente, gosto mais do Led Zeppelin, tá? Pelo estilo mesmo, assim. Mas acho que nesse aí não tem muita discussão, né? Era mais ver o que a galera ali que me segue iria escolher mesmo. Acabou ganhando o Led Zeppelin. Oitavas de final 2, Scorpions e Bon Jovi. Acabou avançando o Bon Jovi, tá? Eu particularmente gosto mais do Scorpions, né? Acho que é uma banda mais versátil. Gosto mais das baladas do Scorpions, gosto mais das músicas pesadas do Scorpions. Mas também a questão ali, né, duas bandas de hard rock, acho que não tem muita discussão, assim, nenhum absurdo não, né? Mas a opinião da galera mesmo. Acabou avançando, então, o Bon Jovi. Oitava de final 3, Rolling Stones e Red Hot Chili Peppers. Aqui eu já vou apresentar um ponto de discordância. Avançou o Red Hot, que eu até entendo, porque, como eu disse, é uma banda que une todas as tribos, né? Então, dificilmente alguém não gosta de Red Hot, né, cara? Mas, cara, Rolling Stones ter ficado pelo caminho nas oitavas, eu acho uma pena, porque é uma banda que tá nativa até hoje. Os caras estão aí com mais de 60 anos de carreira. Então, cara, vai ver o show dos caras, os caras estão dando tudo de si ainda. E é uma banda que influenciou muitas outras bandas, né? Então foi uma banda muito mais influente do que o Red Hot, por exemplo. Eu particularmente gosto mais de Rolling Stones também, gosto mais do estilo, né? Mas, enfim, né? Red Hot ganhou a votação e avançou, né? Democracia. Pink Floyd e Deep Purple. Esse também é um bom duelo, cara. Duas bandas inglesas, né? Estilos bem diferentes, né? Apesar do Deep Purple ter uma linha meio psicodélica também, se você for parar para analisar, talvez um pezinho no progressivo. Não é uma banda de rock progressivo, óbvio, né? Assim como é o Pink Floyd, mas existe ali uma influência. Acabou avançando o Pink Floyd, gosto mais do Pink Floyd do que do Deep Purple, por exemplo. Então, assim, era um duelo também que, independente de quem avançasse, ele acho que estaria tudo certo. Bom, apesar acho que o Pink Floyd ter avançado também é mais esperado, né? Black Sabbath e Iron Maiden, cara, aqui também foi uma final antecipada, tá? Nossa, mãe. Avançou o Black Sabbath. E aqui também acho que está tudo certo, independente de quem fosse avançar. Eu, particularmente, se fosse escolheria o Black Sabbath. Acho que é uma banda mais influente, né? É uma banda que conseguiu se reinventar, né? Depois da saída do Ozzy, teve o Dio como vocalista. Então, é uma das poucas bandas que tem duas eras, né? A era Ozzy e a era Dio. Eu fico com o Ozzy nesse duelo aí, tá? Mas sei que é uma questão que divide opiniões. Mas independente de quem avançasse também, eu acho que estaria tudo certo. System of a Down versus Queen.
Aqui mais um ponto de discordância meu, tá? Cara, gosto muito do System of a Down. Acabou avançando, tá? Também por conta, tenho certeza que por conta dos meus amigos aí da galera que me acompanha. Gosto muito do System of a Down, mas quando a gente olha para um contexto assim de Copa do Mundo, de banda de rock, né, e pensa assim, qual a banda, eu pelo menos pensaria assim, né, votaria na banda que eu mais gosto, né, mas se fosse para levar em consideração critérios de desempate, a influência, né, a história da banda, enfim, as músicas, o estilo, né. O System of a Down é uma banda me soa meio caótica, né, e o Queen já é uma coisa ali muito mais bem organizado, orquestrado, né. São estilos bem diferentes, vai muito do gosto de cada um. Mas, na minha opinião, deveria ter avançado o Queen. Oitavas de final 7, AC/DC e Linkin Park. Acabou avançando o Linkin Park. Assim, eu poderia usar o mesmo argumento que eu usei com o Queen com o AC/DC, né? Eu não sei se eu... Aí é opinião minha, tá? Eu não acho o AC/DC, assim... É uma banda muito influente também, de certa forma. Até poderia ter avançado no lugar do Linkin Park. Mas como é uma banda que eu não gosto tanto assim, para mim, né, poderia avançar qualquer uma. Mas acho que se a gente fosse pensar realmente na história, assim, na banda que foi mais influente, né, o AC/DC deveria ter avançado. E o último duelo de oitavas de final ficou entre Guns N' Roses e Dire Straits. Eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito mais de Guns N' Roses do que de Dire Straits, apesar de gostar também do Dire Straits. Mas acho que o Guns é uma banda muito maior, né? Muito mais influente, assim. Foi muito mais marcante, né? Na época, assim, do seu auge, né? Enfim, também acho que não teria tanta discussão. Guns N' Roses avançou. Quartas de final, Led Zeppelin e Bon Jovi. Aqui também deu a lógica, né? O Led Zeppelin acabou avançando para semi, Bon Jovi ficou pelo caminho. Cara, não tem muito assim. Gosto muito do Bon Jovi, mas o Led Zeppelin foi uma banda muito mais influente. Inclusive, posso estar falando besteira, tá? Mas pode ter sido uma influência, inclusive, pro Bon Jovi. Eu sei que foi uma influência, por exemplo, pro Guns N' Roses, que foi uma banda ali contemporânea do Bon Jovi nos anos 80. Cara, o Led Zeppelin, os caras, eles mesclavam... você via claramente influências do jazz, do blues, do próprio... esse estilo mais rock and roll que estava nascendo, né? Foi um dos precursores do hard rock também, de certa forma, apesar de não ser uma banda de hard rock. Cara, Led Zeppelin, não tenho o que falar. Quartas de final 2, Red Hot e Pink Floyd. E aí, mais uma vez, o Red Hot vai avançar e vai deixar o Pink Floyd pelo caminho. Obviamente, mais uma vez eu vou discordar. Nada contra o Red Hot, tá? Eu acho uma puta banda. Mas, cara, o Pink Floyd muito mais influente, né? Eu gosto mais também, enfim, mas a gente de certa forma entende, né? Como eu disse, o meu Instagram, as pessoas que me seguem não são apenas músicos, pessoas, né, das antigas, tem a galera mais jovem, né? A galera que gosta dessas bandas mais novas, né? Um estilo de rock mais alternativo. Então isso explica o Red Hot ter avançado também. E do Red Hot, acho que o que se destaca muito é o contrabaixo, o baixista, né? O Flea, tem um baixo muito presente, acaba deixando esse estilo funkeado, assim, muito legal. É uma banda muito bacana, cara, muito legal, mas entre Red Hot e Pink Floyd, cara, eu ficaria com Pink Floyd. Black Sabbath e System of a Down, e para surpresa de vocês, o System of a Down vai avançar mais uma vez, vai deixar agora o Black Sabbath pelo caminho. Cara, o System of a Down, eu ouvi uma vez um comentário e faz muito sentido. Musicalmente falando, o System of a Down, ele foi a merda que deu certo. Porque, cara, você pega, por exemplo, os caras usavam os intervalos mais horrendos, cara, para fazer música e acabou que fez sucesso, deu certo. Você pega, por exemplo... Cara, olha isso musicalmente é muito feio, né? O intervalo, a nota fica semitonando aqui. Enfim, mas os caras conseguiram usar esses intervalos mais meio esquisitos, assim, juntava com um refrão um pouco mais melódico, né? A própria proposta da banda é ser um pouco meio caótica, né? Acabou que fez sucesso, a ponto de ter tirado aí o Black Sabbath, né, meus amigos? E por último aqui nas quartas de final, Linkin Park e Guns N' Roses. O Linkin Park também tirou o Guns N' Roses, olha só que loucura, cara.
Assim, é um duelo que acho que o Guns N' Roses ele poderia ser uma banda muito maior do que ele é hoje, né? Se tivesse, primeiramente, mantido, né, a formação original durante toda a carreira da banda, e segundo, se tivesse mantido ali, lançando discos, né, pelo menos de 5 em 5 anos, né, cara, vamos dizer assim, porque, cara, o Guns não lança nada de álbum, assim, há 20 anos. O último disco foi lançado em 2008, né, o Chinese Democracy, que é inclusive um disco que é amado e odiado, né? Então tem fã do Guns N' Roses que gosta muito, tem fã que odeia, né? Eu particularmente gosto bastante desse disco até. Obviamente prefiro os discos clássicos, né? Os álbuns Illusion, o Appetite for Destruction. Para mim, o Chinese Democracy só ganha daquele álbum de cover do Guns N' Roses. Né? Mas enfim, o Linkin Park acabou avançando, né? Que é uma puta banda também. Foi uma pena a morte do vocalista, né, do Chester. O cara cantava pra caralho, não tenho o que dizer. É uma puta voz. Então, Linkin Park avançou. Semifinais, Red Hot Chili Peppers e Led Zeppelin. Aqui vocês vão se surpreender de fato. Red Hot tira Led Zeppelin e vai pra final. Olha só, caramba, cara. Que loucura. teve um colega meu que até comentou, ficou assim, reagiu, né, quando eu postei o resultado com aquela carinha assim, porque assim, de fato, numa Copa do Mundo de bandas de rock, você tem o Red Hot na final e não ter o Led Zeppelin, né? Assim, os Beatles já saíram, o Rolling Stones já saíram, Pink Floyd saiu, Queen saiu, Black Sabbath saiu, então o único representante dessa velha guarda, vamos dizer assim, do rock, desse rock mais clássico, seria o Led Zeppelin, que ainda foi para a semifinal e agora não vai para a final, cara. Então a gente vai ter uma final que não vai ter um representante desse rock mais raiz, vamos dizer assim, né? Das bandas de rock que influenciaram, né, todas as outras. Enfim, né? Red Hot na final. A outra semifinal foi System of a Down e Linkin Park. Aqui a gente já tem duas bandas, apesar de serem estilos diferentes, são bandas mais puxadas para o new metal, né? Assim, né? Estilos diferentes que eu digo assim, o System of a Down muito mais caótico, né? O Linkin Park mais melódico, tem algumas linhas ali meio que de hip hop, rap, né? Não sei. Enfim, e o System of a Down acabou avançando. Olha só que loucura, uma Copa do Mundo de banda de... Falei que você ia se surpreender. Uma Copa do Mundo de banda de rock, a final, Red Hot Chili Peppers e System of a Down. E cara, adivinha quem ganhou? System of a Down. System of a Down foi o campeão da Copa do Mundo de banda de rock por um voto de diferença. Então você vê que a final ainda foi equilibradíssima, galera. Então o System of a Down, inclusive por isso que eu abri o vídeo de hoje tocando a introduçãozinha de Toxicity, né? Então esse foi o resultado, galera, da Copa do Mundo das bandas de rock que eu fiz lá no meu Instagram. Se você gostou desse vídeo, né, um vídeo formato diferente, né, falando de música, né? Se você gostou, quer que eu faça mais vídeos falando de música, falando das bandas de rock, falando desses assuntos musicais no geral, deixa um comentário aqui embaixo e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, beleza? Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço.